Muito boa noite para você que está nos assistindo em casa. Boa tarde aos nossos convidados aqui que estamos gravando na Univates. Nosso programa Centros de hoje começando. Nosso tema é a 12ª reunião técnica estadual sobre plantas bioativas. Logo após a abertura do programa. Estamos começando então o nosso programa Centros de hoje, tema 12ª reunião técnica estadual sobre plantas bioativas. Essa 12ª reunião é um evento itinerante que ocorre na Univates e no Jardim Botânico entre os dias 26 e 28 de julho de 2018. Tá? Vamos saber detalhes do evento, como fazer inscrições, como participar. Conosco aqui para falar sobre o tema a professora Elisete Freitas, doutora em Botânica e coordenadora do evento. Também a Elisângela Teixeira, que é extensionista da Emater e coordenadora igualmente do evento. E também o Gervásio Paulos, que é assistente técnico estadual da Emater e coordenador estadual das reuniões técnicas sobre plantas bioativas. É isso, né? Muito bem, vamos lá. Queria ouvir vocês um pouquinho sobre o tema, o conceito, plantas bioativas. Para o nosso público telespectador que está em casa, de onde vem esse conceito e para onde vai? Qual é a situação? Boa noite a todos e então agradecendo a oportunidade por estarmos aqui para falarmos desse evento que está sem dúvida será um sucesso, está nos surpreendendo a cada dia com o número de inscritos. Bom, quando a gente fala em plantas bioativas, a gente pensa, mas e as plantas medicinais, né? Então, o que acontece é que nós temos, ao usar o termo plantas bioativas, uma ampliação do uso das plantas que antes nós apenas chamávamos como plantas medicinais. O que são plantas bioativas? São todas aquelas plantas, todas aquelas espécies de plantas que apresentam moléculas que vão desempenhar alguma ação benéfica ou às vezes não benéfica a um outro ser vivo. E o que envolve essas plantas bioativas? São as plantas medicinais, são as plantas condimentares, são plantas repelentes, são plantas inseticidas. Então, N tipos de aplicações de plantas que se enquadram dentro deste termo um pouco mais abrangente. Então, as plantas medicinais estão contidas dentro da ideia do gênero das plantas bioativas. Exatamente. Nós hoje temos, por exemplo, o início aí de uma discussão de a criação de desenvolvimento de bioherbicidas, com a utilização de plantas que são classificadas como plantas bioativas. Certo. Nós costumamos, inclusive, dizer, e dentro da extensão rural promovida pela Emater, nós utilizamos esse termo plantas bioativas desde 2005, e eu costumo dizer que toda planta medicinal é bioativa, mas nem toda planta bioativa é medicinal. Certo. Eventualmente ela pode ser, inclusive, tóxica, o que não significa que não seja de interesse para uso humano, na forma de um inseticida natural, de um uso agrícola, etc. Né? Então, o termo bioativa amplia o campo de atuação no estudo, no uso, inclusive na valorização dessas plantas. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Por favor, Elisângela, um pouquinho do teu olhar sobre o tema também. Vai nessa linha, a tua atuação é como extensionista da Emater, então imagino que um pouco dentro da ótica que o Gervásio colocava aqui, né? Isso, dentro desse tempo, né? Com o passar do tempo a gente foi... 2007? 2005, a partir de 2005 adotamos essa nomenclatura, isso. E só complementando, então, né? Inclusive, nas plantas bioativas podem fazer parte também as plantas que são usadas para rituais
místicos ou religiosos, né, que também a gente sabe que tem diferentes etnias, né, na sociedade que utilizam de diferentes formas as plantas bioativas, então incluindo também esse tipo de uso. Certo. Eventualmente produtoras de óleos essenciais também, né, entre os potenciais usos dessas moléculas das plantas. A partir da tua fala, posso extrair aí que muito do conhecimento das plantas bioativas vem da cultura popular. Isso, e esse é o nosso tema, né? O tema que a gente traz para o evento é justamente esse, né? Despertando os potenciais das plantas bioativas e trazendo a discussão ou a aproximação entre o que a gente tem de conhecimento tradicional e o que a gente tem de conhecimento científico hoje sobre as plantas bioativas, né? Tentando fazer essa articulação entre os dois tipos de conhecimento. Perfeito. Professor Elisete, até lhe comentar, nós fizemos um programa no primeiro semestre que foi a respeito da Semana Acadêmica da Saúde. E o tema da Semana Acadêmica da Saúde justamente girava em torno disso, né? De como o SUS está valorizando a cultura popular, remédios populares, quer dizer, está bem dentro dessa linha, Exatamente, né? E a gente vem trabalhando bastante com isso aqui dentro da nossa universidade, né? Então, antes o Gervásio colocou sobre a extração de óleos essenciais, né? Então, isso a gente vai estar trazendo no evento, como colocou a Elisângela. A extração de óleos, né? O conhecimento popular, a partir de espécies, por exemplo, que nós sabemos que a comunidade já usou no passado, é o caso de uma planta que a gente vem pesquisando atualmente, né? Uma planta de uso intenso popularmente, como na produção de xaropes, enfim, ou chás, e que nós hoje, então, estamos preparando extratos dela e testando diferentes aplicações. Certo. Então, tudo isso a gente vai estar trazendo e abordando nesse evento, né? E sim, o uso dessas plantas bioativas, elas têm, na maioria das vezes, quase sempre, quase 100%, a origem dela, a pesquisa dela, a partir do uso popular. Nós sempre vamos buscar, e quando nós, no meio acadêmico, trabalhamos com uma espécie, nós vamos publicar algum trabalho. A justificativa para que a gente pesquise ela é justamente o uso popular. Talvez o ponto de partida, né, das pesquisas científicas e acadêmicas parte daí porque, felizmente, nós vivemos num país com uma mega biodiversidade, uma das maiores biodiversidades, variedades de espécies botânicas, de plantas do mundo, né? E seria muito difícil começar sem ter um ponto de referência, sem ter pelo menos um ponto de partida já de algum uso empírico, um uso popular, um uso tradicional que já dá pelo menos pistas, né, para que as linhas de pesquisa possam se aprofundar no conhecimento e no domínio das possibilidades de uso dessas plantas. Eu não quero de maneira alguma plantar aqui a discórdia entre vocês, mas a minha pergunta é muito objetiva. A área acadêmica que está enxergando o conhecimento popular de uma maneira diferente, ou o conhecimento popular está conseguindo convencer a área acadêmica de que também tem profundidade? É uma boa pergunta e eu acho que a resposta é um pouco difícil. Mas eu acredito que as duas coisas, né? Certo. Eu vou falar mais por mim. Uma das plantas que a gente trabalha, eu comecei a trabalhar com ela e hoje com resultados fantásticos. Foi porque eu soube do consumo dela como alimento. Né? E depois, conhecendo um pouco mais a planta e outras plantas do mesmo gênero, da mesma família, começamos a investigar novas possibilidades de uso. Né? Então, a partir do conhecimento popular. Né? E eu acho que a gente acaba influenciando também, porque esta mesma planta que vinha sendo esquecida, hoje ela vem sendo utilizada de forma mais acentuada. Né? Então, acho que hoje nós temos que andar juntos. Conjunto. Nós não podemos, em hipótese alguma, o meio acadêmico ignorar o conhecimento popular. Certo. Jamais. Perfeito. Porque tem seu valor, tem seu histórico, valor, né? Muito valor, tem exatamente. seu histórico, né?
Inclusive, foi durante as discussões, né, da comissão organizadora para organizar esse evento, a gente debateu muito esse tema, né, e no início a gente discutia se seria as plantas bioativas da tradição à ciência, né? Se isso é um caminho ou se isso está acontecendo paralelo e vem crescendo ao mesmo tempo, né? Foi uma discussão e aí que a gente também chegou nesse denominador comum aqui do tema e definimos por ser tradição e ciência, entendendo que eles estão caminhando junto, né? Nem valorizando mais encontro, não nem roteiro. Outro. Isso, justamente, acho que fecha bastante com essa tua pergunta. Perfeito. Eu gostaria de resgatar um pouquinho a fala do Gervásio, quando ele menciona que o Brasil é um país mega diverso, né? Nós somos o país com a maior biodiversidade do planeta. E aí, falando mais de plantas, que é com o que eu trabalho, somos o país mais rico em espécies de plantas. Mas não somos o país que melhor utiliza esta riqueza. E de forma inversa, nós estamos destruindo muitas, acabando com muitas dessas espécies, antes mesmo de conhecer os potenciais que muitas dessas espécies têm. E eu acho que esse nosso evento também é um momento disso, em que nós vamos alertar para que nós passemos a ter um novo olhar para essas plantas que estão aqui à nossa volta, que são nossas, que são nativas da nossa região, do nosso estado, do nosso país. Perfeito. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, eu queria ouvir um pouquinho o histórico do evento. Esse que vai acontecer aqui é o 12º, então já temos aí pelo menos 11 outros eventos, alguma caminhada e principalmente o pessoal da Emater já deve ter circulado bastante com esse tema aqui. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre 12ª reunião técnica estadual sobre plantas bioativas, que acontece aqui na Univates nos dias 26 a 28 de julho. É isso? 28. São 3 dias de evento. Muito bem, estamos aqui com os nossos convidados para desenvolver o tema, a professora Elisete Freitas, que é doutora em Botânica e coordenadora do evento, também a Elisângela Teixeira, que é extensionista da Emater e coordenadora igualmente do evento, e o Gervásio Paulos, que é assistente técnico estadual da Emater e coordenador estadual das reuniões técnicas sobre plantas bioativas. Ele é o cara... Se é o coordenador estadual sobre as reuniões técnicas, é simplesmente o cara que vai nos dizer em que pé estamos para entrar nesse 12º encontro, já que aconteceram já 11 encontros anteriores, aonde foram, como sempre são em universidades, não, quais são alguns resultados, quais foram os primeiros grandes desafios para ter esse fluxo. Puxa, eu vi, a última informação que eu tive, que estávamos com mais de 500 inscritos já. Quer dizer, é um público muito grande dentro de um tema muito específico. Quer dizer, tem interesse. Como é que se dá essa mobilização ao longo da história? Bueno, em 2015, um grupo de colegas, na época extensionistas, organizou uma viagem de estudos no sul do Brasil. Nós fomos até Santa Catarina, Paraná, inclusive uma parte de São Paulo, para conhecer um pouco das experiências e dos trabalhos com plantas. A partir desta viagem é que nós passamos a adotar, em contato com pesquisadores da Embrapa, da IPAGRE, que é a Instituição de Pesquisa e Extensão de Santa Catarina, este termo bioativas, e começamos a discutir que existem reuniões técnicas para várias culturas, para milho e sorgo, para trigo, para soja, para grãos, etc. E essa é uma área que faltava um debate, um espaço maior para avançar nos gargalos, nas limitações, né, na organização da cadeia produtiva, enfim, de todas as implicações que tem esse tema. E então se organizou a primeira reunião técnica estadual em 2006, no auditório da Emater, lá em Porto Alegre.
E para nossa grata surpresa, foi bastante concorrido, né? Teve a participação desde o primeiro evento de profissionais. A visita técnica foi em 2005, então? Isso. 2005, tá. Eu achei ter escutado 2015. É. Não, então foi 2005 e 2006 perdão, o primeiro acho encontro. Que foi um ato falho meu. Só para talvez tenha dito. Pontuarmos, tá, ok. Perfeito. E a partir desse primeiro encontro, então, que teve a participação já de instituições de pesquisa, de universidades, de produtores, e essa é uma característica muito interessante do evento, porque ele faz promove, estimula esse encontro entre agricultores, estudantes, academia, pesquisa, extensão rural, né, área técnica, as organizações sociais que estão envolvidas também com isso. Então, depois, no segundo momento, teve um encontro na Embrapa, em Pelotas, no Centro de Pesquisa de Clima Temperado, lá já foram 2 eventos lá, e depois foi circulando, porque ele é itinerante, certo. Foi em Cachoeirinha, em Nova Petrópolis, onde existe uma política pública bastante de incentivo, né? E bastante avançada, eu diria, hoje no estado, né? Voltou a Porto Alegre, foi para São Lourenço do Sul, né? Foi a Passo Fundo, passou para na 11ª edição, foi em Erechim, para chegar no aqui. estágio que estamos, né, de 12º encontro, reunião técnica aqui em Lajeado, perfeito. Na Univates. Temos uma participação ao longo desses 11 encontros anteriores bastante efetiva de público pesquisadores, porque o Gervásio coloca uma coisa interessante de que, como não é uma cadeia ainda totalmente definida, ela tem uma diversidade de públicos ainda que buscam sua área de interação muito grande. Né? Não tem ainda um rol de produtores já definidos, de interessados econômicos, ainda tem todo um grupo ou vários grupos que estão se identificando com o segmento, né? No caso da pesquisa. Eu não tenho assim uma caminhada tão grande ou quase insignificante no evento, né? É a primeira vez assim que eu estou participando de forma tão ativa assim, né? Certo. Mas a gente sabe sim da sua experiência todos pessoal, os anos, né? A gente recebe, a gente repassa, então a gente tem alunos que participam, a gente tem outros colegas que sempre vão, que sempre participam do evento, né? E a gente tem agora, por exemplo, eu assumi bastante a divulgação do evento para outras universidades, então uma aceitação assim muito grande de outras universidades para o evento. E eu percebo que a cada ano ele vem se tornando mais aceito pelo meio acadêmico, que cada vez mais tem visto que pode sim se envolver nisso, que deve participar. Elisângela, um pouco do teu olhar sobre esse histórico, não com a profundidade do Gervásio, né? Mas como tu está na organização, também deve ter te inteirado um pouquinho sobre o que é que vinha para poder organizar isso aqui. Dá para perceber, assim, alguns eventos também tive a oportunidade de participar, não todo esse histórico, né? Mas acompanhando, assim, a sequência após a passagem desse evento nas regiões, que dá para perceber que o evento ele mobiliza a comunidade local, e a gente está vivenciando isso aqui no Vale do Taquari. A gente, para poder organizar esse evento, a gente constituiu uma rede de entidades envolvidas com o tema. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do evento e o que fica para a nossa região, né? Porque a partir desse evento, eu acredito que a gente vai continuar desenvolvendo outros trabalhos, porque a gente constituiu essa rede, a gente se aproximou, né? E junto com esse evento da reunião técnica, nós estamos também propondo o primeiro encontro da agrobiodiversidade dos vales. Então, esse segundo nomezinho, né, que a gente colocou no evento é justamente para proporcionar continuidade dessa discussão, desse debate na região. Então, a partir, né, a partir dos dias 28, que encerra o evento, a gente poder continuar com essa discussão nos anos anteriores, então, com um evento regional.
Eu só gostaria de colocar, para mim é uma experiência bastante nova, porque nós trabalhamos um evento, a organização de um evento com um grupo de outras instituições da região. E a gente acabou formando assim um grupo muito legal, e tomara que a gente consiga continuar com isso. Então não é um evento da Emater, isso eu tenho chamado a atenção sempre. Não é um evento da Emater, não é um evento da Univates, é um evento de várias instituições da nossa região, e todos mobilizados, todos trabalhando juntos para que a gente tenha um evento muito legal. Então essa característica do evento é muito legal. E que bom que desta vez, é a primeira vez, a nossa região está sediando o evento. Eu só queria reforçar isto, que é uma construção coletiva do evento, participativa, né? Tem um conjunto amplo de entidades, de instituições apoiadoras, né? Que estão envolvidas na organização desse evento, e acho que isso reflete a abertura que existe, né, e o esforço que foi feito aqui na região para acolher, incluir, envolver essas entidades na organização. E eu diria também que uma das coisas, um dos resultados muito bons dessa série de encontros, de eventos, é que, além da disseminação de conhecimentos técnicos, né, importantes e muitas vezes de pesquisas aplicadas, né, sobre esse tema, também temos percebido um avanço na implantação de políticas públicas, a ponto de termos já alguns municípios no estado que tem uma legislação municipal sobre esse tema. Nós sabemos que existe uma política nacional, existe uma política estadual também, mais abrangente, que é das práticas integrativas e complementares, dentro das quais está a fitoterapia, né? Mas também existem iniciativas municipais, inclusive algumas já com a oferta e a dispensação, a prescrição de fitoterápicos em nível de unidades básicas de saúde. E eu acho que esse é o grande, do meu ponto de vista, é um dos grandes desafios que nós temos, né? Avançar na implantação dessas políticas, que sempre tem boas intenções, mas que têm que ser traduzidas no dia a dia, né? Fazer para a prática, né? Exatamente, fazer a diferença na vida, no cotidiano da população, né? Das pessoas. Não me surpreende nada o que vocês colocam em analisando o fato de que o evento vem da Emater, da Univates e de outras entidades. Isso não é específico só das duas, mas que é aqui da nossa região, o fato de propor um posicionamento que é conjunto e não individual. Não é fazer um grande evento para depois todo mundo bater palma para a Emater, fazer um grande evento para depois todo mundo bater palma para a Univates. Mas que no dia 29 em diante a gente tenha muita gente envolvida com o tema e que trabalhando. A gente tenha um grupo que continue esse aqui movimento em prol certo. Das plantas bioativas. Perfeito, ótimo. Bom, fechamos um pouco do histórico. Terceiro bloco, nós vamos falar do evento local. As linhas de conteúdo, um pouquinho da programação, para que você saiba como participar. Já voltamos. 12ª reunião técnica estadual sobre plantas bioativas. Esse é o nosso tema do programa Centros de hoje. Falávamos no bloco anterior um pouco do histórico dos 11 encontros anteriores e o quanto entidades locais se juntaram para organizar isso. Vamos falar um pouquinho sobre o evento em si, 12º encontro e programação. Temos um tema central e 2 eixos de atividades, né? É isso? Por favor. Isso. Nós temos, então, o tema, né, Despertando para os Potenciais das Plantas Bioativas, certo. Tradição e Ciência. E definimos 2 eixos principais para abordarmos, separando assim por dias, né? Principalmente o primeiro e o segundo dia. Então, no primeiro dia 26 de julho, nós trabalharemos com o eixo Plantas Bioativas voltado à saúde e alimentação humana.
onde todas as palestras, as atividades desse dia, então, vai estar focado nesse eixo. Saúde né? e alimentação humana. Saúde e alimentação humana. Então, vamos trabalhar a educação popular em saúde, essas dificuldades da implantação da política das plantas medicinais e fitoterápicos e das práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde. Teremos conferências, teremos painéis, palestras. Nós né? temos uma expressão, uma sigla que determina esses alimentos não convencionais, né? Ah, sim, são as plantas PANCs. PANCs, né? Plantas alimentícias não convencionais. E aí cai exatamente dentro dessa linha desse primeiro dia, né? Sim. Quer dizer, coisas que a gente nem imagina que poderiam estar sendo agregadas a todo o nosso processo de alimentação e que o estudo aponta como possibilidade. Quer dizer, isso. É e elas são surpreendentes, né? Certo. As pessoas às vezes veem, não, mas eu não vou comer isso. Isso pode comer? Sim. Pode sim. Sim. Por favor. Não, eu apenas ia complementar que um dos maiores especialistas hoje, eu diria, no Brasil, sobre esse tema, né, das plantas alimentícias não convencionais, que é o Valdeli Knupp. Que é o nosso palestrante do primeiro dia, da abertura, né? Certo, ele vai estar aqui então desenvolvendo esse tema e outras áreas que provavelmente ele tenha também. Sim, eu acho que... Ele é do Amazonas, né? Amazonas, do Instituto Nacional interessante de Pesquisa. Quer dizer, está lá, certo. Inclusive fez a tese de doutorado dele aqui na URGS e está... E migrou para uma região que tem pouca biodiversidade. Né? Quase. Eu acho que ele deve estar muito feliz lá com aquelas plantas todas. Não falta o que pesquisar por lá, com né? certeza Se aqui já temos muitas, imagina lá, né? E dando continuidade, então, aos eixos, né, no segundo dia a gente vai trabalhar com as plantas bioativas com foco na sanidade ambiental. Certo. Então, aqui a gente já foca mais para a área da agricultura familiar e do meio ambiente, né, trabalhando sobre os potenciais, como a professora Elisete comentou, os potenciais das plantas nativas, né, na região. E também o uso da homeopatia e da fitoterapia na produção vegetal e na produção animal também, né? O uso para os animais também, até em função da nossa região aqui, a identidade, né, de nós sermos uma região, uma bacia leiteira, né? Claro. Então a gente também trazer essa discussão para o nosso debate. O terceiro dia vai ser um pouco diferente, né? A gente não tem um eixo específico. A proposta, a ideia é que seja no Jardim Botânico, se o tempo assim permitir, né? Claro. Senão teremos as atividades aqui também na Univates. Mas aí nesse dia então a gente, além de palestra também, né? Teremos uma palestra, mas teremos também outras oficinas com trilhas de identificação das espécies nativas, trilha interpretativa para identificação das plantas bioativas. Teremos uma pan-caminhada, que é essa caminhada identificando as punks, né, como a gente comentou antes. O trabalho também com o paisagismo agroecológico e com as abelhas sem ferrão. Então, são várias atividades, né, que fazem parte da programação. E paralelo a isso também, teremos nos 2 dias do evento, momentos onde vão estar acontecendo oficinas temáticas. Então, em cada um dos dias serão 11 oficinas acontecendo, né, ao mesmo tempo, assim, onde as pessoas que se inscreveram optaram por alguma oficina. E também relatos de experiência. Então, teremos 9 relatos de experiência de municípios que estão trabalhando, né, com as plantas e trazer para a discussão e para apresentar, né, para as pessoas sobre como vem desenvolvendo seu trabalho. Certo. Acho que é legal colocar também que a gente vai ter a apresentação de trabalhos científicos, né? A gente teve, durante o período de inscrições também, a inscrição de resumos e trabalhos completos. Então, nós temos trabalhos que foram submetidos e que estarão sendo expostos ao longo do evento, e haverá momentos em que estes autores estarão falando sobre o seu trabalho. Perfeito. Esses trabalhos são de todo o estado ou tem alguma prevalência da nossa região? De todo o estado. De todo o estado a gente tem.
Eu não vi ainda o relato, a lista final, porque eu participei da comissão científica que avaliou os trabalhos, mas quando eles chegam para nós, a gente não sabe quem são os autores, de onde são os trabalhos. Mas a gente acaba tendo assim uma ideia ao ver onde o trabalho foi realizado, às vezes entrevistas, pesquisas, enfim, a gente consegue ver. Então, sim, temos trabalhos de todo o estado, né? Sim. E eu acho que a gente pode resgatar um pouquinho sobre a programação desse primeiro dia. Começa à tarde ou à noite? Não, começa amanhã cedinho. De manhã, a palestra inicial já é de manhã. Isso, nós temos o credenciamento das 8 às 8h30. 26 é uma quinta-feira, né? Isso. Quinta-feira, a próxima quinta-feira. Quinta, perfeito. Então, das 8 às 8h30 é o credenciamento. Temos que ser muito rápidos, né? Temos mais de 533. Até ontem eram 533 inscritos, né? Então, hoje acho que nós já passamos bastante desse número. Às 8h30, às 9 horas, é a abertura, a solenidade de abertura do evento. Sim. E às 9 horas, inicia a primeira palestra com o Valdeli Knupp, que é eu acho que o que fez o grande resgate, como o Gervásio colocou antes, da possibilidade de voltarmos a utilizar plantas que no passado eram utilizadas, mas que hoje nós não utilizamos. Hoje a nossa alimentação ela é baseada numa lista muito pequena de espécies de plantas, e que essa lista, na verdade, já foi no passado muito maior e que nós perdemos ao longo da nossa história. E ele faz um resgate disso durante o doutorado dele, né? Ele foi meu colega na época, eu fazia mestrado e ele fazia o doutorado, então eu conhecia bastante o trabalho que ele fazia. Então ele faz um resgate de todas essas N possibilidades que existem e diz de que forma, né? E em 2014 ele publica o livro, se eu não me engano, 2014, com uma lista de plantas alimentícias não convencionais e que hoje é conhecido nacionalmente. Eu acho que já está passando dos limites do nosso território nacional. Então é um trabalho fantástico. E a gente está trazendo ele para cá. Isso para mim é uma grande felicidade, porque eu sempre quis muito trazê-lo para a Univates. Essa primeira palestra tem o local já definido? Por enquanto, né? É no auditório do prédio 7, mas está lotado. Então, uma parte, nós temos o auditório do prédio 7 lotado para essa primeira, aliás, para todas as palestras do primeiro dia estão lotadas, e haverá transmissão para o auditório do prédio 11. Perfeito, né? Onde amplia aí, podendo assistir ao vivo, não presencialmente, mas ao vivo. Por enquanto está assim, né? Se aumentar muito, a possibilidade de a gente passar a atividade para o teatro. Perfeito. Isso é da programação oficial, então, né? Programação oficial, exatamente. Então, iniciamos, depois da abertura, a primeira palestra com o Valdeli. Aí a gente sempre tem a hora do chá, não é coffee break, como se costuma dizer, é a hora do chá. E, paralelo à hora do chá, a gente tem a apresentação dos trabalhos científicos. Certo. Né? Depois a gente tem uma mesa redonda com educação popular em saúde, tudo isso no turno da manhã. Aí almoço e à tarde retornamos à 1h30 com um painel e relatos de experiências, desafios da implantação das práticas integrativas e plantas medicinais no SUS. Então, e aí novamente a hora do chá e a apresentação adequada essa adaptação, né? Isso. Eu também gostei bastante, né? E aí nós continuamos essa tarde, depois da hora do chá, com oficinas temáticas, como a Elisângela colocou antes. Nós temos 11 oficinas no primeiro dia e 11 oficinas no segundo dia. Paralelo a as oficinas, nós temos relatos de experiências, apresentação oral dos melhores trabalhos científicos, que nós fomos escolhendo os trabalhos, os melhores trabalhos, então eles serão apresentados oralmente, haverá uma premiação. E em seguida, painel com gestores, nesse mesmo horário, durante essas atividades paralelas. São oficinas temáticas, relatos de experiências, apresentação oral dos melhores trabalhos e painel com gestores, desafios na gestão das PICs no SUS.
Tudo isso na tarde, né? Uhum. E aí acho que a Elisângela... Segundo dia. No primeiro dia ainda. No primeiro. Tudo isso no Nossa, primeiro dia. várias atividades, quer dizer, muitas realmente atividades. As pessoas podem escolher o que mais lhes convém, mais agrada com uma diversidade. Foi esta a intenção, Sim, né? não é um evento único, né? Sem contar outras atividades que depois a gente pode falar melhor dessas outras atividades. Perfeito. E nesse mesmo dia, a gente vai ter às 17h30 às 18h30, então, uma reunião de articulação, primeiro encontro da agrobiodiversidade dos vales, porque que é esse evento... a ideia é que a gente dê sequência, o que a Elisângela colocava antes, uma articulação. né? Exatamente. Perfeito. Muito bem, fechamos o terceiro bloco. Voltamos no próximo bloco para ver mais detalhes da programação e da programação paralela também, que há atividades paralelas aí. Nem tudo é só estudo, só trabalho árduo. Temos também momentos de uma certa diversidade aí, né? Já voltamos. Quarto e último bloco, nosso programa falando sobre 12ª reunião técnica estadual sobre plantas bioativas. Fechamos o bloco anterior falando ainda sobre a programação oficial. Falávamos do primeiro dia, segundo dia da programação oficial. Segundo dia, bom, a gente tem então novamente a abertura. Durante a chegada, às 8 às 8h30, nos 2 primeiros dias, nós teremos a apresentação artística, certo. Né? Duas meninas de sério, uma receptividade cantando, exatamente. Né? Então, começamos com o primeiro painel, às 8h30, potencialidades das espécies nativas, que é justamente aquilo que eu falava antes. Nós temos uma mega diversidade, mas nós não conhecemos e nós não usamos devidamente aquilo que a gente tem. A gente não valoriza o que é nosso. E a ideia é a gente fazer um resgate dessa importância. Depois, a hora do chá, um painel sobre homeopatia e fitoterapia na saúde animal e vegetal, ainda no turno da manhã. À tarde, então, continuamos com as oficinas, continuamos com relatos de experiências. E aí a gente tem a palestra de encerramento com a Cláudia Petri, que é da UPF. Mas antes dessa apresentação, antes da palestra de encerramento, embora nós tenhamos atividades no dia 28, a palestra de encerramento é na sexta tarde. Então, é prática, né, e eu acho que o Gervásio pode colocar isso um pouco melhor, a elaboração da carta de lajeado. Né? Então, é elaborada a carta, é apresentada e depois a palestra de encerramento. Perfeito. Isso é uma praxe, desde a primeira reunião, a elaboração de um documento final que é lido e aprovado pela plenária, com propostas, com sugestões, com recomendações, sobretudo para os gestores públicos, né? Certo. Para as instituições, entidades, mas principalmente pensando em avançar na construção e na implantação das políticas públicas. Né? Hoje, felizmente, nós temos muita coisa boa que já existe, né? Sim. Um marco legal bastante... já consolidado, né? Mas muitas vezes são iniciativas pontuais, né? Exato. Precisam ainda serem ou passarem por uma política oficial ou serem elementos também de mobilização coletiva, né? Perfeito. Para deixar de ser pontual. E essa carta também serve como uma espécie de memória, de síntese do evento e de memória. Ótimo. E no dia seguinte, apesar de já termos encerrado com a palestra da professora da UPF, temos outra atividade, né? Sim, aí nós temos atividades no Jardim Botânico. É uma palestra sobre sistemas agroflorestais, que é algo bastante novo que a gente tem, né? E que novo não tanto, mas que vem ganhando muita força nos últimos tempos. Então, uma palestra sobre agroflorestas. Na sequência, então, como a Elisângela já colocou antes, trilhas ecológicas, uma trilha por dentro da mata do Jardim Botânico com identificação de espécies. Certo. São alunos aqui da instituição que farão essa atividade. A trilha, já. Sim, isso.
Uma outra trilha dentro do Jardim Botânico, porque lá existe uma área onde existe o plantio de plantas bioativas. A oficina da PAN Caminhada, que nós falamos antes. E também outras 2 oficinas sobre o uso de plantas, dessas plantas bioativas no paisagismo. Certo. Um outro olhar. Né? Eu costumo chamar muito a atenção sempre dos meus alunos nas aulas de que a gente pode usar espécies nativas em projetos paisagísticos. Nós só precisamos conhecer e ver essas possibilidades, então nós teremos isso também no evento. E a última, então, que são as abelhas sem ferrão, que é uma outra oficina. E é importante chamar a atenção, né, que essas atividades do sábado, elas são no Jardim Botânico, com um número mais limitado de pessoas. E é por essa razão, todas essas oficinas, essas atividades, elas ocorrem em 2 momentos. Né? Então, a pessoa pode participar de 2 dessas atividades. Certo. A gente vem chamando elas de estações. Ela pode optar por 2. Por 2. Ela faz uma no primeiro horário e a outra no segundo horário. Perfeito. Programação paralela, Melisângela. Isso, nós temos bastante atividades além dessa programação oficial, né? Então, todos os participantes do evento também podem optar por outros espaços, né? A gente haverá exposições de trabalhos, né? Principalmente através das escolas que trabalham projetos escolares com as plantas bioativas. Então, através da participação e do apoio da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, de Estrela, né, na identificação e organização dessas exposições. Teremos exposição de trabalhos da FETAG também, né, outra entidade parceira nossa e que estará trabalhando, trazendo os trabalhos que desenvolve com o público da agricultura familiar. Nós estamos também com um espaço da erva mate, então é uma sala específica, onde vai estar durante os 2 dias sendo apresentado trabalhos relacionados ao tema, né? Sabendo que a gente aqui na região somos um polo ervateiro muito forte, né? E a erva mate é nossa planta bioativa, digamos assim, né? Por excelência, né? Nativa mesmo e por excelência nossa identidade, símbolo, né? Da nossa identidade do Rio Grande do Sul, né? Então tem um espaço especial para a erva mate, onde nos 2 dias estaremos desenvolvendo e apresentando trabalhos também relacionados aos eixos do evento. Então, o primeiro dia, apresentação de trabalho com o tema voltado na erva mate, voltado à alimentação humana. Também com o trabalho, principalmente com o apoio do município de Ilópolis, né, que tem a erva mate como na legislação, né, para alimentação escolar. Então, vão estar apresentando esse trabalho durante o turno da manhã e de tarde, em horário específico. E no segundo dia é mais voltado ao manejo da cultura da erva mate, né? Então, teremos também uma apresentação, né? Nesse segundo dia, a gente tem, além de, é importante trazer, vai ter nesse espaço exposição que conta um pouco do histórico, né, da forma de exploração da erva mate. E a gente vai ter no segundo dia também uma fala, em 2 momentos, manhã e tarde, em que um pesquisador ele vai trazer o resultado de um trabalho que ele fez, pesquisa que ele fez, usando extratos de frutos de erva mate no controle de um caramujo, que é praga de arroz, né? É o uso do extrato dela no controle de uma praga. Então, possibilidades aí de novos usos. Bem diversa. Exatamente. Então, é importante chamar a atenção. Eu insisti bastante para que a gente tivesse esse espaço da erva mate, porque eu acho que nós temos que valorizar muito isso que é nosso. Claro. Perfeito. Teremos também o espaço do cuidado, que a gente está chamando assim, né? Vai ser um espaço específico, duas salas, onde todos os participantes também poderão se inscrever durante o evento, né? Vai ter uma programação paralela, um cronograma de horários. São profissionais que trabalham com as práticas alternativas e complementares e práticas de autocuidado, inclusive em relação à educação popular em saúde. Então, são vários terapeutas profissionais que vão estar se dedicando um pouquinho do seu tempo, né, para divulgar
essas atividades e orientar também, né, sobre esse trabalho. Então, teremos algumas que eu poderia citar aqui, o trabalho com reiki, com cura reconectiva, aromaterapia, prática do Liangong, a fitoenergética, constelação sistêmica. Enfim, são vários profissionais que vão estar nesse momento, né? E que todos que participam, então, tiverem curiosidade de conhecer, saber o que é, né? Ter uma demonstraçãozinha rápida também, porque além deles falarem sobre as práticas, eles também podem fazer a prática, né? E, inclusive, com as pessoas da terapia popular tradicional, tanto de matriz africana como de matriz indígena, também estarão presentes. Inscrições estão abertas ainda, né? Sim, até dia 24. Certo, ok. Quer dizer, 2 dias antes encerra para que possa fazer a organização, tudo direitinho. Tudo em si. E a inscrição é via site da Univates, tem que ser presencialmente, como é que funciona? Não, é pelo site da Univates, é só entrar no www.univates.br/eventos e procurar mês de julho lá, e a data, entra e faz a sua inscrição. Custo atualmente R$30, né? E a pessoa, no momento em que ela entra no site para fazer a sua inscrição, ela tem que ir selecionando cada uma das atividades que ela quer participar. Imagino que algumas oficinas já estejam esgotadas. Todas as oficinas estão esgotadas há bastante tempo, né? Nos ligavam, não vai ter outras, acabou, não tem mais como se inscrever. Uma hora que realmente não tem como, né? Mas a gente tem todas essas atividades paralelas que as pessoas podem estar participando nesse momento, né? Então, participem ainda, vale a pena. Vale, com certeza. Participar do tema, quem atua, seja lá no foco alimentar, seja no foco das práticas de saúde, agricultura. Quer dizer, realmente é um tema que está nos premiando e absorvendo a nossa atenção, né? Com certeza. Muito bem. Eu queria parabenizar vocês, que a gente vê aí pela programação. Não é uma programação simples de ser feita, mas é uma programação que a gente vê que foi feita com carinho, né? Sim, com a participação de um grupo grande. Porque detalhes, né? A gente às vezes pode fazer um grande evento assim com mega atividades, mas quando a gente vai para os detalhes, né? Pensa numa pequena oficina, num outro olhar, isso realmente faz o diferencial, né? E acho que o evento aí está bem bonito. TV Univates vai estar lá, vamos estar acompanhando, que bom. Com certeza. E vamos ver os resultados disso, né? Para que a carta também, por favor, vamos fazer um evento depois para poder discutir sobre a carta, sobre as consequências, os temas, né? Acho importante. Que não seja eventualmente centros, mas em outro. Muito bom, seria excelente essa. Claro, já está o convite feito. Ótimo. Muito bem. Agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no dia de hoje. Neste programa, voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, TV Univates. Até lá!